Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, agradecemos a Deus, por mais um ano que tem se iniciado. Deus, com a sua bondade, o teu amor e a misericórdia dele, graças a Deus, tem nos sustentado, Desde antemão, gostaria de desejar a todos vocês um feliz 2021, que venha a ser de muitas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. E com certeza Deus irá fazer muitas coisas grandes na vida de vocês. Semana passada nós estudamos uma lição, fala a respeito de figuras, não somente figuras, mas palavras, que descrevem os membros da igreja. Nós falamos a respeito do que significa ser cristão, o que significa ser peregrino, o que significa ser irmão e o que significa ser servo, Nós falamos isso bastante semana passada, e como é um assunto bem grande, assim, em questão desses tipos de assunto, hoje eu também vou falar a respeito de 5 palavras que descrevem os membros da igreja. Vou estar falando o que significa ser discípulo, o que significa ser santo, o que significa ser eleito, o que significa ser sacerdote e ser do caminho, Logo agora a gente vai fazer um minutinho de oração. Logo após nós vamos ler a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 a 47. Vamos fazer um minutinho de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, pelos meus irmãos, pelos aqueles, meu Pai, que no teu infinito amor e na tua infinita graça, o Senhor, meu Deus, tem preservado eles, guardado, livrado eles de todo mal. Deus, eu te agradeço, Senhor, meu Pai, porque o Senhor é um Deus tão sábio, tão soberano, que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus, eu te entrego nas tuas mãos esse primeiro dia do ano de 2021 e te peço, meu Deus, que toma toda a direção desse estudo aqui nas tuas mãos, que o Senhor possa e venha falar em cada coração, que cada pessoa venha, Senhor, aprender mais a respeito da tua palavra, pois nós carecemos a cada dia, Senhor, conhecermos mais do Senhor, prosseguimos também, Senhor, nesse conhecimento, viver o Evangelho de uma forma clara sobre as nossas vidas, para que isso venha não somente refletir, meu Pai, na nossa vida, mas também na vida daquelas pessoas que muitas das vezes nos assistem. E neste momento, Senhor, eu te entrego toda a direção nas tuas mãos e te peço que, em nome de Jesus, o Senhor, meu Deus, faça que a tua palavra venha prosperar na vida daqueles que foram enviados. Pois sabemos, meu Pai, que todos nós carecemos, ouvimos a tua voz e aprendemos a cada dia mais do Senhor. Esta é a oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, vai ser a leitura, Nós vamos discorrer vários assuntos a respeito dessa leitura aqui, e nisso hoje a gente vai aprender, o que é ser discípulo, nós vamos aprender o que é ser santo, nós vamos aprender o que significa ser eleito, ser sacerdote e ser do caminho, Então, vamos ler a nossa leitura bíblica aqui. Assim nos diz, a palavra do Senhor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseveraram unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Meus irmãos, a gente sabe que como igreja e como membros do corpo de Cristo, a gente sabe que para o homem simplesmente usufruir das bênçãos e dos benefícios em que o Evangelho lhe traz,
é necessário que, primeiramente, ele se arrependa dos seus pecados, né? Que seja batizado né? Entregue a sua vida incondicionalmente à pessoa de Deus, né? Então, isso aí é um dos requisitos para a gente aprendermos a ser o que é discípulos, né? E quando a gente fala em questão de discípulo, né? A colocação mais comum e mais clara que a gente pode ver é como se fosse um aprendiz, um aluno, né? Então, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele nos chama simplesmente para o quê? Sermos alunos, né? Ou seja, sermos aprendiz dele, e nesse aprendizado nós iremos aprender mais a respeito da vida cristã, da piedade cristã, e como vivemos do modo, de uma forma que agrada ao Senhor nosso Deus. Em questão de ser discípulo, hoje nós vemos na nossa sociedade, até mesmo no seio da igreja cristã, há várias opiniões contraditórias, né, em o que é ser discípulo, o que é ser realmente um aprendiz da pessoa de Cristo. Mas quando a gente vê em questão do discípulo, a gente pode ver que o Senhor Jesus Cristo, no meio da sua caminhada, né, logo após ser batizado por João, e depois de ser batizado por João, Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado, e nesses 40 dias depois de ele ser tentado, ele começa ao seu ministério, né? De uma forma assim, começa a pregar o Evangelho, e da forma que ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a chamar homens para que viesse o quê? Aprender mais a respeito do reino de Deus. Isso era uma forma de quê? Daqueles homens serem o quê? Discípulos do próprio Senhor. Lógico que automaticamente esses homens, eles aceitavam esse chamado, aceitavam ser discípulo e aprendiz do seu mestre. Nós vemos isso no caso de João Batista, né? Que veio para preparar o caminho do Senhor, e também João Batista tinha os discípulos, né? E nos seus discípulos nós vemos que eles indagaram, né? Por que os discípulos do Senhor não jejuavam como eles, né? Um dos casos também que a gente vê quando Jesus curou um cego de nascença, quando os pais daquele cego de nascença foram indagados, né? A respeito daquele homem, a respeito do milagre que Jesus fez, automaticamente, né, os seus pais pegaram e falaram assim, ele responde o quê? Por si só. Aí quando aquele cego de nascença foi interrogado, né, pelos judeus, automaticamente aquele cego de nascença perguntou assim, vocês querem o quê? Ser aprendiz deles? Né? E aqueles judeus pegaram e falaram assim, não, nós somos discípulos de quem? De Moisés. Ou seja, então o que a gente vê em questão de discípulo? De discípulo nós, como aprendiz do Senhor Jesus, automaticamente nós temos que o quê? Aprendermos a sermos verdadeiros cristãos. Então ser discípulo é o quê? É aprendiz do seu próprio mestre. Era isso que Jesus estava ensinando aqueles 12 homens, preparando eles simplesmente para não somente edificar a sua igreja, mas para que eles viessem lançar ao Evangelho a todas as nações, ensinando, né, as pessoas a pregar o Evangelho, e nesse ensinamento, para que o Evangelho fosse o que? Divulgado, né, a várias pessoas, a vários lugares remotos, a qual o Senhor tinha algo de fazer na vida daqueles homens, e também o que? Compartilhar a salvação com todos os homens. Então, o que a gente aprende um pouco a respeito disso, né? Então, ou seja, nós passamos a ser alunos de Cristo, amadurecemos na pessoa de Cristo e vivemos a cada vez mais com os princípios do que as Escrituras nos ensinam. Uma das coisas que a gente pode analisar em questão de ser discípulos, né? A gente pode fazer uma análise que todos aqueles que tiveram com Jesus, automaticamente as suas vidas jamais foram a mesma. Porque eles queriam o quê? Crescer em Deus, crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Deus. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele simplesmente, né, não somente apesar dele ser salvo, né, apesar de ele simplesmente ter aceitado o seu Senhor, ele para de aprender do seu mestre, né? Hoje a gente vê muito na nossa atualidade que muitas pessoas, depois de serem salvas, elas param, estacionam, né? Acham que já não precisam mais aprender, acham que tem que ficar só mesmo naquela condição, né? Ou seja, automaticamente a gente vê que aqueles que aprendem com o mestre, eles também têm que crescer e amadurecer com o seu Senhor, né? Então, ou seja, o que a gente pode analisar?
em questão disso? Como aprendiz do Senhor, será que depois de nós aceitarmos a Cristo, sermos chamados pelo próprio Deus, será que realmente nós paramos no tempo? Será que realmente nós simplesmente paramos e não crescemos mais, não amadurecemos mais no conhecimento a respeito da pessoa de Deus? Será que realmente o nosso conhecimento a respeito de Deus e a respeito da palavra de Deus, realmente estamos mostrando que somos verdadeiros discípulos do Mestre? Isso é uma pergunta de reflexão para a sua vida, né? Tem muitas pessoas que querem ser obreiros na casa de Deus, muitas pessoas querem ser ministros, muitas pessoas querem conhecer mais a respeito do seu Senhor, mas elas simplesmente ficam vivendo uma vida média, né? Quando a gente fala em questão de uma vida média, é aquela pessoa que já se acomodou. Tenho certeza que alguns de vocês que estão nos ouvindo nesse momento, nessa live, que vão ouvir depois, alguns trabalham em empresas, né? Alguns trabalham em departamentos, alguns trabalham em lugares públicos, né? Você às vezes vê um determinado empregado de uma determinada empresa, você passa pelo aquele lugar, você vê aquele empregado 20 ou 30 anos, né? Naquela mesma função. E nisso você conversa com aquele determinado empregado, o que ele fala? Aqui já é 20 anos, da mesma forma, as pessoas não mudam, desse jeito entra a gente e sai da mesma forma. O que eu quero dizer em questão disso para vocês tentar compreender um pouco a respeito disso? Deus, quando Ele nos chama, automaticamente o Senhor quer que a gente cresça. Mas como que a gente vai crescer? A gente vai crescer através de quê? Da nossa vida de comunhão diária com Deus, com a vida de comunhão diária com a sua palavra, com a vida de comunhão diária, né, com a igreja, com o trabalho da igreja, com a pregação bíblica, com os estudos da igreja, com a escola bíblica dominical. Isso é uma forma de que nós crescemos, né? Então, ou seja, há muitos cristãos que você passa 20, 30 anos, eles continuam na mesma condição. É aquilo que Pedro fala, né? E também o escritor dos Hebreus fala que são neófitos na fé, ou seja, são pessoas que nunca vão crescer, vão ser sempre aquelas pessoas raquíticas, porque não procuram buscar conhecimento para si a respeito da pessoa de Deus. Então, uma das coisas que a gente pode analisar em questão disso, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14, nós vamos entender a condição dos irmãos os irmãos hebreus, né? Que os irmãos hebreus simplesmente eles pararam, né, na sua caminhada, eles não quiseram mais crescer e simplesmente estavam precisando que eles fossem ensinados novamente, né? Ou seja, hoje no nosso meio, será que há muitos cristãos no nosso meio que estão precisando voltar ao jardim de infância, quando na realidade eles poderiam ser mestres, né? Então, ou seja, o livro de Hebreus, que é um livro que o autor é desconhecido, alguns falam que foi Clemente de Roma, alguns falam que foi Apolo, alguns falam que foi Paulo, né? Mas a gente sabe que a autoria deste livro é uma autoria desconhecida, né? Mas em questão do livro de Hebreus, dos livros dos Hebreus, ele nos mostra, né, em questão de judeus que eram convertidos ao cristianismo, mas, ou seja, não sabe se dizer não somente por questão da perseguição de Roma, né, mas também muitos deles queriam voltar atrás, né, e não somente em questão de voltar atrás da sua vida, da sua própria conduta, né, querendo voltar, regressar, né, de não prosseguir a sua fé. Então, o escritor, os Hebreus, ele simplesmente fala em Hebreus 5, do 11 a 14, para você tentar entender ou compreender, a gente vai ver que, na realidade, quando eles deveriam ser mestres, eles estavam precisando voltar a aprender novamente, né? Então, vou ler o texto aqui para vocês compreenderem um pouco a respeito disso, né? Do qual muito temos a dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais necessidades de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentando na palavra a justiça, porque é menino.
mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os exercitados para discernir tanto o bem como para o mal, né? Então, ou seja, irmãos, vocês já pararam para pensar se nós somos verdadeiramente discípulos, se isso é uma das palavras que descreve os membros da igreja, se a gente olha a condição dos irmãos que estavam lá em Hebreus, que era necessário que voltasse a aprender de novo, é a mesma coisa colocar o eu, né, ou cada um de vocês que está aí, nós já passamos pelo jardim de infância. Ou seja, será que é necessário nós voltarmos lá para o jardim de infância para reaprender aquilo que nós deveríamos estar cada vez crescendo e amadurecendo? É isso que o escritor de Hebreus nos está nos dizendo. Será que realmente nós, como discípulos de Cristo, será que realmente nós estamos crescendo? Será que realmente é necessário nós voltarmos ao jardim de infância ou é necessário que nós venhamos a prosseguir, a amadurecer na nossa caminhada, na nossa caminhada cristã, né? Se a gente olhar em questão disso, como discípulo, né, nós vemos que o Evangelho de João capítulo 15, versículo 8, João diz, né, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis o quê? Meus discípulos. Ou seja, a gente como discípulos do reino de Deus, será que realmente nós estamos produzindo fruto? Né? Quando a gente fala em questão de fruto aqui, não é um abacaxi, não é uma amora, não é manga, não é nada. A gente está falando em questão, assim, de frutos espirituais. Será que realmente a minha vida, a minha conduta cristã está realmente mostrando que eu sou um verdadeiro discípulo, que eu tive verdadeiramente com o meu mestre? Né? Será que eu estou crescendo? Ou será que eu estou como aquele empregado medíocre que está há 20 anos numa empresa da mesma forma, porque não busca interesse de aprender para crescer e amadurecer, né, nas suas funções trabalhistas ali, a tal até mesmo de ocorrer uma promoção para ele? Será que nós, como cristãos, estamos da mesma forma, vivendo uma vida média? Né? Isso aí é algo que serve de pensamento, de reflexão para a sua vida, né? E também uma das coisas que a gente analisa é o profeta Oséias. Se a gente olhar Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias fala, né? Vinde e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Será que nós estamos, como verdadeiros discípulos do Senhor, nós estamos prosseguindo? Agora, Oséias também, capítulo 4, verso 6, ele nos diz algo muito interessante, né? Que fala que o povo de Deus, ele está se perdendo por falta de conhecimento. Porque muitas das vezes os sacerdotes, né? Ou seja, muitas das vezes os nossos líderes negligenciam o conhecimento de Deus para transmitir às pessoas às quais eles mesmos ministram e cuidam dessas pessoas. Né? Será que nós, realmente, como discípulos, como essas palavras que descrevem os membros da igreja, nós estamos realmente crescendo? Será que realmente nós estamos mostrando que somos um verdadeiro aprendiz como o nosso próprio mestre? Né? Então Jesus também, no Evangelho de João, né? O evangelista João, capítulo 5, versículo 39, ele nos manda o quê? Examinarmos as Escrituras, porque cuidamos ter nela o quê? A vida eterna. Um exemplo clássico disso nós vemos Paulo, né? Paulo, quando simplesmente pregava o Evangelho lá em Tessalônica, né? Nós vemos que, não somente Tessalônica, né? Nós vemos que muitos cristãos bereanos, eles examinavam se realmente Paulo estava dizendo, condizendo com aquilo, né? Que realmente ele estava falando, se aquilo ali era verdadeiro. Né? Ou seja, então o cristão, ele como um verdadeiro discípulo aprendiz do seu mestre, ele tem que crescer, meus irmãos, ele tem que amadurecer. Né? Uma das coisas que a gente vê em questão de discípulo, de aprendiz do próprio Senhor, né? Uma das coisas que o evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 40, né? Lucas fala assim, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Será que nós estamos sendo perfeitos como o nosso mestre? Será que nós estamos procurando a perfeição de aprendermos e parecermos igual ao nosso mestre? Será que nós estamos crescendo na piedade cristã? Ou será que realmente nós estamos parados, estacionados, como os irmãos lá em Hebreus, como o próprio texto aqui nos diz, né? Falou que muitas das vezes a gente está estacionado, parado, né? Estamos sendo aquele crente médio, aquele crente medíocre, né? Que nunca nós viemos buscar o conhecimento, paramos, né? E agora uma das coisas que vamos olhar outra palavra, né, que descreve os membros da igreja, santos, né? A gente vê que as cartas de Paulo, né, tanto aos Efésios como aos Coríntios, né, como Pedro também,
a gente vê, analisa que Paulo, né, e tanto Paulo como Pedro, ele chega a dizer, chamar, né, a gente de santo, né? Então, ou seja, uma das coisas que Paulo nos mostra em questão disso, né, não somente duas coisas assim que a gente vê, não só Paulo descrevendo a gente como santos, mas Paulo também nas suas cartas, né, tanto dirigida a Timóteo quanto dirigida a Tito, né, a gente vê que Paulo fala, né, tanto a Timóteo quanto a Tito, para eles vierem o quê? Exercer a piedade cristã. Será que realmente como cristão nós estamos exercendo a piedade cristã? Agora como santos, né? Santo quer dizer separado, né? Quando a gente fala em questão de santo, uma das palavras que no grego, por exemplo, que muito nos chama a atenção, é o termo hagios, né? Que significa ser o quê? Trata de que? Ser separados, né? Nós sabemos que como cristão, nós vivemos no mundo, ou seja, não tem como, nós vivemos como os eremitas, como os monges, né? Longe no mosteiro, né? Longe no mosteiro para tentar viver, né, uma vida santa e separada, né? Ou talvez como um budista, né, que talvez se retira para alguns lugares para tentar viver uma vida longe do pecado, né? Automaticamente a gente é santo, somos separados por Deus, né? Somos simplesmente separados por Deus, mas Deus nos chama para viver a nossa santidade no nosso trabalho, na nossa igreja, na faculdade, né, onde a gente vive no meio das pessoas, né? Isso é um verdadeiro sinal de que separação. Então, como cristão, né, e conforme a gente vive e é transformado por Deus, né, como a graça de Deus vem sobre as nossas vidas, nós aceitamos a Cristo, né, e a salvação, como todos nós sabemos que é de graça, né? Mas o processo de santificação é algo que automaticamente a gente vai se aprendendo e crescendo e amadurecendo com Deus e na sua palavra, vai nos mostrar, né, em questão do caminho que a gente deve seguir, as escolhas que a gente deve fazer, a vida separada, como a gente deve realmente nos portar em diante de vários assuntos, né? Uma postura, como a gente vai ver o mundo, como a gente vai ver as coisas que não agradam a Deus, né? Como a gente vai ter uma cosmovisão assim cristã, né? Ou seja, será que realmente como cristão, como realmente santos em Deus e separados por Deus, será que realmente eu posso fazer determinados tipos de coisas? Será que realmente o que eu vou fazer vai glorificar o nome do Senhor? Né? E Paulo chega a tratar um pouco em questão desses assuntos, né? Que fala que nós não devemos, né, conformar com este mundo, mas também nós temos que transformar o mundo pela renovação do pela renovação, né, nosso pensamento com Deus. Então, ou seja, o processo de separação é algo que a gente deve buscar e amadurecer a cada dia, né, para ser separado. Uma das coisas que bem antes da lei vir, né, bem antes mesmo de Cristo vir, né, bem antes mesmo do Espírito Santo descer sobre a igreja, nós podemos analisar a vida de José, né? José, por exemplo, se a gente aplicar 3 palavrinhas gregas, né? Róseos, Hagios e Hagnos, né? Por exemplo, a gente vê que José, no texto de Gênesis 39, 12, nós vemos que José, quando foi tentado pela sua senhora, ele simplesmente o quê? Provou ser puro. O que José fez, né? Pulou fora. Daí a gente coloca essa palavra Róseos, né, no grego como se fosse puro, né? Ou seja, José se demonstrou puro diante daquela situação, né? Ele estava preso ali no Egito, né? Ele estava cuidando da casa de Potifar, mas, ou seja, a mulher de Potifar bateu o olho nele, pegou e falou assim, né, queria simplesmente se deitar, né, com José, mas José simplesmente é o quê? Ele se mostrou puro, né? E se a gente olhar o puro uma das palavras do grego, por exemplo, que é Róseos, né? Róseos significa o quê? Ser puro, né? Então, ou seja, José simplesmente se mostrou puro diante daquela situação. E também o Hagios, né? Também que a gente vê que José se mostrou diante daquela situação ser separado, né? Então, ou seja, a gente vê isso bem antes da lei, bem antes de Moisés ter dado a lei ao povo para seguir, bem antes mesmo de Cristo vir, a instituição da igreja e tudo, o Espírito Santo, ou seja, Moisés já demonstrou, ou seja, ser separado por Deus, né? E também Hagnos, né?
que na realidade ele se manteve puro e incontaminado, né? Isso é a palavra simplesmente no grego, ou seja, incontaminado e impuro, né? Então José se demonstrou ser incontaminado, né? Ou seja, ele fugiu daquela aparência, daquela situação. Isso também é o que é um processo, né, de santidade, né? Então tem muitos cristãos hoje, nos nossos dias, né? Se a gente olhar os 5 sentidos, por exemplo, né, principalmente pelo lado dos homens, é muito pelo que olha, né? Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com certas coisas, com a nossa vida, com a nossa conduta, né? Porque a gente sabe que mesmo como cristão, nós somos imperfeitos, né? Devido ao pecado, né? E devido ao pecado, a gente sabe que como cristão, nós temos que amadurecermos na graça e no conhecimento de Deus a cada dia. Então, o processo de separação do crente é o posicionamento que ele vê diante de uma situação embaraçosa, diante de uma oportunidade que aos olhos dele parece ser boa, mas aquilo vai levar ele para um mau lugar, para um mau caminho, né? E o escritor aos Hebreus fala em questão disso, né? Fala que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser perfeitos, mas ao final deles vão levar o quê? A morte e a destruição. Então, como cristão, né, nós temos que nos policiarmos as páginas na internet que nós navegamos, nós temos que nos policiarmos nos anúncios que nós vemos, nós temos que, como cristão, no local da gente trabalha, nós temos que nos separarmos de piadas imorais e sujas, nós temos que ter um posicionamento bem completamente diferente do mundo. Nós estamos no mundo, né? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Vocês lembram que semana passada nós estudamos em questão do peregrino, né? Que é uma das palavras também que descreve os membros da igreja, né? Nós estamos aqui somente de passagem, então, ou seja, por mais que nós passamos por várias tribulações, por várias coisas que muitas das vezes tentam impedir a razão da nossa esperança, nós temos que procurar sermos santos, né? A gente sabe que muitas das vezes vai surgir certas oportunidades que vai tentar nos tirarmos do foco da nossa caminhada cristã, mas a gente tem que sempre o quê? Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Um livrinho muito interessante, né, que eu já li na minha caminhada cristã, é o Peregrino, né? John Bunyan descreve a caminhada do peregrino rumo à cidade celestial. E aquilo ali, se a gente analisar, esse livro, se eu não me engano, foi escrito praticamente há 400 anos atrás, mas ali descreve a vida do cristão, né? O cristão peregrino caminhando em rumo à cidade celestial. Se a gente pegar aquele livro e aplicar na nossa vida, aquele livro verdadeiramente acontece diariamente, né? Quantas coisas que vão tentar nos parar, tentar nos embaraçar, né? E o escritor aos Hebreus fala, né, em capítulo 12, que há uma nuvem tentando nos embaraçarmos do pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus, para tentar o quê? Nos tirar do foco da nossa caminhada cristã. É isso que a gente vê hoje em uma das palavras que descreve como santos, né? Como a gente viu em questão do processo aqui de Moisés, de José, né? O Rágios, né? Ou seja, ser puro, né? Nós vemos Rágios, né? Significa ser separado, né? E roses, né? Significa ser puro, né? E Rágios, né? Ou seja, ter se mantido puro, né? Então, ou seja, isso aí é algo que a gente aplica na nossa vida como cristão a cada dia, né? Então, ou seja, são termos que a gente tem que colocar na nossa vida. Então, você não está isento de passar por adversidade, passar coisas que vão tentar te impedir, né? É o caso do John Bunyan, né? Mostrando o livro do Peregrino. É a mesma coisa na nossa vida como cristão, né? Uma das coisas, por exemplo, nas páginas do Novo Testamento, a palavra santo é aplicada aos crentes em 3 sentidos, né? Primeiro, a saber, como membros de uma comunidade visível, né, e local, como membros da comunidade espiritual, né, e como pessoas individualmente santas, né. Uma das coisas um dos atributos que nos coloca, um dos atributos que é comunicado, que comunica tanto conosco quanto com a pessoa de Deus, é o atributo de santidade, né. Pedro chega a dizer isso, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, né? A gente vê que Pedro ele faz essa citação lá do Antigo Testamento, trazendo para escrever na sua epístola aqui, para o quê? Comunicarmos a nós que isso não é somente um atributo comunicável à pessoa de Deus, mas também, ou seja, é um atributo que é comunicável a nós. Então, ou seja, o Senhor requer de nós sejamos santos, né?
E Paulo também, escrito aos Tessalonicenses, né, aos irmãos lá em Tessalonicenses, capítulo 1, a primeira carta de Paulo, Tessalonicenses 1, versículo 5 e 23, né, fala da tricotomia, né, corpo, alma e espírito. Então, ou seja, nós temos que manter retos diante do Senhor nosso Deus, né. Agora nós vamos olhar em questão de outras palavras que descrevem os membros da igreja, eleitos, né. Antes de eu falar um pouco em questão de eleitos, né, isso aqui é uma discussão um pouco acadêmica, né, é uma discussão que requer tempos e horas da gente sentar numa mesa redonda, falar, tratar um pouco a respeito disso. Nós vemos que há dois posicionamentos, né, a respeito da eleição. Alguns colocam a eleição como incondicional, né, individual, e outros colocam a eleição como condicional e individual, né. Para você procurar entender um pouco mais a respeito da eleição, isso você pode pegar a teologia sistemática do Weingründer, né, capítulo 32, mostra muito a respeito disso, né, em questão de eleição e reprovação. Porque quando a gente fala em questão de eleição, muitas pessoas eles têm uma mal interpretação teológica, muitas pessoas, como a gente falou aqui anteriormente, né, não querem ser discípulos, não querem ser aprendizes, né? Eles ficam a mesma coisa, vamos colocar aqui, para a gente colocar isso para ficar um pouco mais fácil, a linguagem de entendimento, né? Quando a pessoa forma em medicina, ou seja, ela forma como médico, né? Mas a medicina, ela tem as suas especialidades, né? Então, ou seja, no lado cristão, né? Ou seja, a gente sabe que as pessoas que é mais dada ao ensino, né? Que é mais dada em buscar o aprendizado e o conhecimento de Deus, elas se desenvolvem nas suas especialidades, né? Ou seja, quando a gente fala em questão de especialidades e trazendo pelo lado cristão, em questão de discussão acadêmica, né? Isso é algo que requer simplesmente honestidade no assunto que está sendo tratado, e é algo que não é para leigos, tá? Isso aqui é algo que a pessoa precisa aprender, mas a pessoa tem que requerer o quê? Buscar esse tipo de conhecimento, né? A gente sabe que hoje, como a gente falou aqui anteriormente, né, que nem muitos cristãos querem buscar o conhecimento, né? Eles querem viver a vida média, eles querem ficar na mesma condição, né? Que a gente falou aqui em questão dos irmãos lá em Hebreus, né? Que era necessário, né, voltar ao jardim de infância. Então, ou seja, a gente sabe que tem até obreiros que não sabem, né, em questão da doutrina da eleição, mas é uma doutrina bíblica, ela há dois tipos de pensamentos teológicos, né, e cada um vai colocar no seu posicionamento ali o que pensa, né, se a eleição é condicional ou é incondicional, se a eleição é individual ou não é individual, ou seja, se a eleição é corporativa ou se não é corporativa, né. Isso aqui eu estou falando porque às vezes a gente vê que algumas pessoas tentam nos interpretar mal, né, falando que a gente está pensando por uma lógica de um outro pensamento teológico, né, mas não, ou seja, o Weingründer, ele trata nesse assunto na teologia sistemática dele. Se você quiser ler, né, e adquirir o capítulo 32, fala muito a respeito desse assunto, né, e ali ele vai te mostrar os pensamentos, né, em questão da eleição, se ela é incondicional ou se ela é individual, né, então, ou seja, é um assunto bem vasto, né, mas a gente sabe que como igreja, né, do Senhor nós somos eleitos, né, nós sabemos que como igreja nós somos chamados para a salvação, Deus chamou e nos chamou para sermos salvos, né. Então, ou seja, ali a gente vê em questão disso, né, que quando o povo hebreu, né, o Senhor chamou, né, desde Abraão, nós vemos quando o Senhor chamou a Moisés começa a descrever ali, né, como Deus tinha chamado o povo para si tirado, dentre outras nações, mostrando que era um povo que separado. Agora, em questão da igreja, né, do Novo Testamento, a gente pode analisar que como igreja, né, nós somos o quê? Um Israel espiritual de Deus, né? Nós somos chamados por Deus, né? Deus nos chamou, né? Deus simplesmente nos chamou para si. E se a gente analisar em questão de vários textos falando em questão da eleição, né, a gente vê que o amor de Deus, a graça dele, né, a sua soberania de saber todas as coisas, né? Deus chamou o povo para si, né? Isso a gente vê em questão do amor, que Deus nos atraiu através da sua palavra, nos atraiu através do seu reino, né? E a gente vê que Pedro fala, né, que nós somos sacerdócio real, somos a nação santa de Deus, somos adquiridos pelo próprio Deus, né? Então a gente analisar em questão da eleição, né, a gente vê que o Senhor nosso Deus, ele nos chama, né? Nós somos escolhidos por ele, né?
Somos uma geração eleita pelo próprio Deus, né? Somos escolhidos para a salvação, né? Então, ou seja, como eleito de Deus, automaticamente, né, nós vivemos como santos, vivemos como separados por Deus, e essa eleição que Deus nos chamou, nós temos que vivermos de acordo com aquilo que está proposto na sua palavra, né? Talvez você está falando assim, Vanessa, para ser eleito eu tenho que fazer obras. Não, a salvação, ela é de graça, né? Você simplesmente faz as obras, não somente para demonstrar que você é salvo, não somente para demonstrar que é eleito por Deus, você faz como uma forma, né, de demonstrar que você produziu os frutos de Espírito e que o Evangelho que você recebeu da parte de Deus, você quer o que? Testemunhar para outras pessoas, né? Então vamos lá, mais adiante aqui, né, vamos falar um pouco, agora que, como a gente falou em questão de palavras que descrevem os membros da igreja, né, nós falamos em questão dos eleitos, agora nós vamos falar um pouco o quê? De sacerdotes, né? 1 Pedro, vamos dar uma lida aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, né? Nós vemos em questão de sacerdotes, né? A gente sabe que a finalidade do sacerdote é o que? Oferecer sacrifícios, né, a favor do povo, né? Vamos lá, 1 Pedro 2,5 nos diz assim, ó, e vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, né? Então, ou seja, como sacerdotes de Deus, né? A gente sabe que o nosso papel, né? O nosso papel como sacerdote é interceder, né? Interceder pelas pessoas, né? Para que elas venham conhecer o Evangelho. Nós sabemos que nós temos que interceder e também temos que, como sacerdotes, né? Oferecermos, né, a Deus não somente a nossa própria vida como sacrifício a Ele, né, mas também a gente tem que o quê? Como sacerdote, né, a gente tem que vivermos, né, de acordo com o que nos mostra na palavra de Deus. Mas nós vemos que Cristo, ele é o sumo sacerdote de uma aliança superior. Então, se a gente analisar o sacerdote do Antigo Testamento, né, a gente vê o ofício do sacerdote, a finalidade que ele fazia, ele oferecer sacrifício pela vida do povo, ensinava o povo a lei, né? Intercedia pelo povo. A gente vê que Pedro fala que o Senhor nos chamou, né, como sacerdote para o quê? Oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, né? Então, ou seja, todo cristão na sua casa, né, todo cristão onde ele vive, né, nós sabemos que todo cristão onde ele exerce, né, algum ofício à pessoa de Deus, ele é um verdadeiro sacerdote, né? Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o que? O sumo sacerdote. E hoje, como nós temos o livre acesso para chegarmos à pessoa de Deus, né? A gente vê que hoje, né, aqueles ofícios que eram praticados lá no Antigo Testamento, hoje já não é mais praticado. Nós vemos que a sombra daquelas coisas que foram reveladas no Antigo Testamento foram cumpridas no Novo Pacto, né? Então a gente pode analisar, né, em questão de sacerdote, e a gente como igreja, né, como pertencemos à família real, né, nós vemos que simplesmente somos identificados, né, como sacerdote, e como identificado como sacerdote, nós temos que oferecermos, né, a Deus não somente um verdadeiro sacrifício de louvor, né, mas também a gente tem que nos preocupar com a igreja, nos preocupar com a evangelização, né? Nós temos que oferecer a Deus oração pelo mundo que está perdido, decaído, né? Então a igreja ela tem, né, como uma das palavras que descreve os membros da igreja, em questão de sacerdote, né? Nós vemos que nós temos um grande papel de oferecermos sacrifícios a Deus espirituais, não somente pela vida das pessoas, né, no mundo aí fora, que tanto necessita ouvir a palavra de Deus, né? Então, ou seja, é algo que como sacerdote, e a igreja como sacerdote, ela tem que evoluir. Então, ou seja, nós vemos que Pedro nos mostra isso, né, na sua primeira carta aqui, capítulo 2, versículo 9, né, nos mostra muito em questão disso, né? Será que realmente nós, como sacerdotes, nós intercedemos por aqueles que estão distantes da casa de Deus, estão distantes de Deus e que ainda não foram salvos, né? Será que como sacerdotes, será que nós estamos nos preocupando, né, com a conversão daquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus?
será que como sacerdotes, né, da casa de Deus, será que realmente nós estamos seguindo, né, seguindo aquilo que o Senhor nos chama para fazer? Né? Será que realmente como sacerdotes, a nossa vida diariamente, né, na nossa vida diariamente de comunhão com o Senhor, tem refletido que realmente nós temos vivido uma vida correta, uma vida diante de Deus, para tal ponto de nós oferecermos sacrifícios para as outras pessoas, né? Porque hoje a gente analisa, né, em questão do mundo, né, e muitas das vezes o evangelho ele é mal julgado, né, por algumas pessoas, simplesmente pelo mau testemunho de alguns crentes, né? E em questão, quando a gente fala em questão de maus testemunhos, né, isso aqui a gente vê que é algo que simplesmente interrompe, né, algumas pessoas de vir para conhecer o Evangelho, né? Então, ou seja, como sacerdote, nós temos que manter o quê? Uma integridade e uma pureza, né? E nessa pureza é aquilo que a gente falou anteriormente, né? É um atributo comunicado da pessoa de Deus que nós devemos o quê? Sermos santos, né? E a gente analisa, por exemplo, em questão do sumo sacerdote no Antigo Testamento, né? A gente analisa em questão da vida e da conduta dele. Ou seja, será que todas as vezes, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, orar por uma pessoa, interceder por uma pessoa, ou talvez servir uma pessoa como o próprio Cristo serviu, será que realmente, antes disso tudo, nós estamos tendo uma vida de comunhão diária com o sumo sacerdote, qual é Cristo, né? Ou seja, nós como discípulos do Senhor e como aprendizes do Senhor, né, será que realmente na nossa vida diária, na nossa conduta e como cristãos, realmente a nossa vida está refletindo aquilo que realmente é um ofício de um sacerdote, né? Então, ou seja, nos cabe reaver essa condição, né? E a gente ia analisar e fazer um estudo sobre o tabernáculo, né? A pia de bronze, aquela água, ela refletia a imagem, né, do sacerdote quando ele iria se lavar para se purificar, para entrar para oferecer sacrifício, né, pela vida do povo. Então, ou seja, isso é algo que a gente tem que analisarmos diariamente na nossa vida diária com o Senhor, né? E último assunto aqui para a gente encerrar, né? Outras palavras que nos descrevem os membros da igreja é os caminhos, né? Os do caminho. O termo caminho era empregado, né, para se referir ao cristianismo como uma estrada de Deus, né? Nós vemos que o livro de Atos dos Apóstolos, né, Paulo fala a respeito do caminho, né? Nós vemos que várias descrições a respeito do caminho, né? Isso era para colocar, né, o cristianismo como se fosse uma seita, né, do próprio Nazareno, né? Então os sacerdotes, os imperadores de Roma reconheciam, né, o cristianismo como o caminho. E Paulo chega a descrever em questão do caminho, falando que muitas das vezes ele perseguiu as pessoas, né, que estavam no caminho. Então, ou seja, quando a gente fala do caminho, você vê essas passagens na Bíblia, né, fala em questão do cristianismo, né, ou seja, fala a respeito, né, do cristianismo que é uma estrada para Deus, né? Então, todos nós, será que realmente estamos seguindo esse caminho de Deus? Será que realmente nós estamos, como cristãos, seguindo a palavra de Deus, vivendo uma verdadeira conduta, né, que diz respeito aqui ao próprio caminho, né? Então, a gente analisar aqui, né, curiosamente, essa expressão surge em passagens relacionadas a incidentes na vida de Paulo, que não tinha um endereço fixo, mas vivia em viagens e expedições missionárias. Podemos também dizer que os cristãos são aqueles que sempre estão no caminho, o pé na estrada, andando com Deus, semeando a palavra pelos caminhos, né? Não devemos nos esquecer, né, que o próprio Jesus o que chamou de caminho, né? No Evangelho de João 14,6, né, fala que Jesus é o caminho, né? Então, ou seja, talvez, né, talvez tanto os judeus, também como os próprios romanos, né, também como os próprios gregos descreviam o caminho por causa da expressão, né, que eles falavam que ele era o quê? O caminho, né? Então, analisarmos em questão do caminho, né, a gente sabe que o caminho do cristianismo ele foi algo que marcou não somente o mundo, né, a era depois de Cristo. Nós vemos que hoje, nos nossos dias, né, muitos foram mortos, foram degolados dos apóstolos, né, até os pais da igreja foram mortos simplesmente para defender o caminho, né?
Hoje a gente analisa em questão do caminho, há muitas pessoas que simplesmente, né, não olham, não observam, né, em questão da responsabilidade de andar no caminho, né? Ou seja, a mesma coisa de um guia, né? Quando um guia vai pegar um determinado roteiro turístico, ele tem a responsabilidade, né, de pegar aquelas pessoas a qual ele é guia, né, para levar eles a um determinado destino, né? E, ou seja, para levar aquelas pessoas a qual ele quer levar ao destino, ou seja, ele tem que fazer um planejamento de uma rota para chegar naquele destino para não haver erro. Então, ou seja, nós como cristãos, será que realmente nós estamos seguindo o caminho de Deus? Será que realmente como cristão, as nossas atitudes estão realmente refletindo como pessoas do caminho? Né? Nós vemos que para o Evangelho chegar até nós, ou seja, o caminho de Deus chegar até nós, foram muitas pessoas, né, que perderam a sua vida, né? A gente vê que no primeiro século da igreja, nós vemos também, no primeiro século da igreja, foi marcado com grandes perseguições, né? Foram marcados com grandes perseguições, muitas pessoas morreram simplesmente para defender a fé. E hoje, nos nossos dias, nós temos uma liberdade de expressão, né? Nós vemos que essa nossa liberdade de expressão, será que realmente nós estamos fazendo justo pela nossa liberdade de expressão? E será que realmente nós estamos honrando, né, o Deus do caminho? Né? Será que como cristão, será que realmente nós estamos fazendo atitudes coerentes com aquilo que nos mostra que realmente nós somos do caminho? Né? Então, ou seja, a gente analisar esse termo do caminho é algo que a gente tem que estar sempre procurando andar no caminho, né? Hoje nós vemos que há muitos cristãos, né, que simplesmente não levam isso a sério, né? Então, ou seja, todo cristão amadurecido da fé, na caminhada, na conduta dele, ele tem que simplesmente, irmãos, dar valor ou estar no caminho, né? Ou seja, quantas pessoas hoje, né, na janela 10 por 40, grandes perseguições, né? Entre 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, né? Nós estamos vendo isso aí recentemente em alguns países asiáticos, né? Grande perseguição, né? Pelas pessoas que estão no caminho. E talvez nós que estamos no Brasil, nós temos uma liberdade de ir para a casa do Senhor, cultuarmos a Deus. Temos uma liberdade de expressar a nossa fé. E temos a nossa liberdade de expressão a cada dia. Será que nós realmente estamos nos mostrando, demonstrando que nós somos do caminho, né? Será que isso hoje, como está realmente as nossas condutas em questão de vivermos no caminho, né? Então, ou seja, isso serve de reflexão para a nossa vida, né? Então, ou seja, nessas duas lições que nós tivemos para descrever em palavras que descrevem os membros da igreja, é algo de reflexão para a nossa vida, né? Ou seja, realmente como cristão, realmente como santos, realmente como os do caminho, realmente como discípulos, realmente como sacerdotes, realmente, né, como eleitos de Deus, realmente como verdadeiros cristãos, nascidos de novo. Será que realmente nós estamos empregando essas palavrinhas na nossa vida diariamente? Né? Ou seja, é algo de reflexão, o ano está começando, né? A gente vê que muitas pessoas fazem até um plano, né? O ano de 2021 vai ser um ano completamente diferente, mas não conseguem tirar aquilo do plano, né? Não conseguem colocar aquilo ali na prática diária. Então, como cristão, nós temos que, irmãos, começar a sair um pouco, né? Sair um pouco dos planos, né? E começar a agir. Né? Se a gente sabe que amanhã, por exemplo, a gente tem que trabalhar, tem que levantar cedo para manter o sustento da nossa casa, por que nós não tratamos a igreja? Por que nós não tratamos o nosso ministério da mesma forma que nós tratamos as pessoas que nós amamos? Por que nós não tratamos, né, a igreja conforme o nosso próprio trabalho? Né? Então, isso é algo que hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo muita falha nos cristãos. Né? Nós estamos vendo que muitas falhas nisso, as pessoas estão precisando voltar, né, em questão de amadurecer na fé e na conduta cristã. Né? E algo que vai nos ajudar a amadurecer nisso é o conhecimento bíblico, né? Uma teologia bíblica aplicada à nossa vida. Né? Isso é algo que muitas pessoas hoje, nos nossos dias, estão negligenciando o conhecimento de Deus.
Eles não querem muito o conhecimento de Deus porque eles acham que é algo que simplesmente, né, vai requerer responsabilidades de si, de viver, né, uma vida piedosamente em Cristo, né? Mas o Evangelho, ele é realmente isso, né? Nós temos que viver uma prática diária da nossa conduta, da nossa caminhada, da nossa fé com a pessoa de Deus, com a pessoa de Deus. Isso é ser Evangelho, né? Isso é o que? Ser seguidor de Cristo. Então hoje, na atualidade, nós vemos também que há um mau conceito, né? As pessoas têm um mau conceito do que é ser aprendiz do Senhor, né? Eles acham que automaticamente, né, que é na essência de ter que realmente mostra que eles são abençoados por Deus, quando na realidade a essência do Evangelho é ser, né? Então, ou seja, é algo que na nossa atualidade nos chama muita atenção em questão disso, né? Falsas doutrinas sendo ensinadas, falsos ensinamentos, né? Nós vemos que os líderes não querem se preparar, né? Quando na realidade o maior ofício de um pastor é o quê? Trabalhar com o ensino da palavra. Quando na realidade o maior ofício da lista dos afazeres do pastor é preparar sermões. Sermões automaticamente expositivamente bíblico, né? Ou seja, hoje nos nossos dias, né, nós vemos que há muitas pessoas fracas e doentes porque não aprendem a respeito da palavra de Deus, né? A gente vê tantos ensinamentos errados, né? A gente vê tantas coisas sendo colocadas no seio da igreja, né? E que automaticamente não condiz com o que é uma pregação bíblica, né? Então, ou seja, é algo que hoje nos nossos dias nós estamos precisando amadurecer, meus irmãos. E amadurecemos como? Com o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vou estar fazendo essa oração. Agradeço a Deus pela vida de vocês que passaram alguns momentos conosco aqui, né? Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, tá? E peço ao Senhor que abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Muito obrigado pelos momentos que nós passamos aqui, né? E peço aos irmãos, né, e às irmãs que orem por nós. Nós estamos com vários projetos para esse ano de 2021 e creio em Deus, né, na graça dele. Você que nos segue, nos acompanha no nosso trabalho, a gente está procurando a cada dia, né, se desenvolvendo aquilo que o Senhor tem nos chamado. Amém? Fazer essa oração, agradecer ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade. Te peço, meu Deus, que em nome do teu Filho amado, que abençoe, Senhor, cada um, Senhor, que vai ouvir essa live, aonde ela chegar. Te peço, meu Deus, que abençoe, meu Deus, esse ano de 2021 desse irmão, dessa irmã. Meu Deus, que nós venhamos aprendermos este ano, meu Pai, para a honra e a glória do teu nome. Amém, Jesus.